Para quem está chegando agora, estou vendo muita gente chegando. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente está fazendo uma live. Eu sou o Luiz, a Daniela também está aqui, para a gente compartilhar um pouquinho com vocês dicas para manter a imunidade atuando de forma bastante eficiente. Eu queria falar um pouquinho, Dani, agora sobre a nossa imunidade. Muita gente nem sabe direito o que é imunidade quando a gente fala nisso, né? Uhum. Bom, nós temos no nosso corpo uma série de células, órgãos, tecidos, proteínas, uma série de coisas para nos fazer defesa, né? Então, nós temos as células brancas do sangue, também que a gente chama de leucócitos, né? Aquilo que a gente vê lá no nosso hemograma, que são as células de defesa. A gente tem mais ou menos 1 trilhão dessas células no nosso corpo. Nós temos órgãos relacionados à imunidade, né? A medula óssea, que fabrica as células de defesa, o baço, os linfonodos, né? Que são, quando a gente tem uma infecção, né? Tem às vezes aquelas ínguas, né? São coleções de células de defesa que ficam em locais chaves do nosso corpo para nos proteger. Temos os anticorpos também, né? Que são proteínas que ajudam a combater bactérias, vírus, né? Elas têm um papel importante não só para matar essas ameaças, mas também para manter uma memória imunológica, né, para nos conferir imunidade de longo prazo. Então, esse sistema, né, de todas as células, órgãos, é o que nós chamamos de sistema imunológico, e essa capacidade que nós temos, né, de combater vírus, bactérias e ficar imunizados é o que a gente chama de imunidade. Então, o que a gente sabe, né? A imunidade, quando ela funciona bem, ela é ótima. A gente tem boa saúde, a gente tem menos chances de ter infecções, gripes, resfriados, pneumonias, as mulheres, né, infecções urinárias ou ginecológicas. E a imunidade também tem um papel de vigilância contra o câncer. Então, a Uhum. imunidade saudável é fundamental. Algumas vezes ela funciona de menos, né? Ela está prejudicada, com o seu funcionamento prejudicado, o que a gente chama normalmente de imunidade baixa, né? A gente vê isso em pessoas que estão toda hora com gripe, toda hora com resfriado, toda hora com infecções urinárias, né? Toda hora com alguma coisa, né? Parece que qualquer bicho que elas entram em contato, elas desenvolvem a doença. Uhum. E tem também a imunidade exacerbada, digamos assim, né? Quando ela está trabalhando além do normal. Nesse caso, a gente tem as alergias, né? Que são reações de hipersensibilidade, né? Então, a nossa imunidade ela fica muito sensível e reage exageradamente até contra coisas que não tem problema nenhum, né? Tem gente que tem alergia a pólen, a tomate, a amendoim, né? Então, coisas que teoricamente não causariam nenhum problema, mas o corpo reage contra isso como se fosse uma ameaça. E a gente É o também tem pessoal as que do... tem rinite, né, Luiz? O pessoal que tem rinite, rinite. sinusite de repetição, né? Até na pele, aquele pessoal que começa a coçar a pele, né? Qualquer coisa que encosta, a gente também tá com um menino que a gente está atendendo lá essas últimas 3 semanas, né? Ele tá com uma hiperreação alérgica, a gente não sabe se é de ácaro, e a gente está tendo que trocar o lençol dele todos os dias, né? Porque realmente a imunidade dele está exacerbada, né? Qualquer Sim. poeirinha que ele tem contato, a perna dele está toda inchada, toda coçando. Então, pode ser rinite, né? Pode ser na Uhum. pele também, fica descamando, coçando. Mas desculpa, pode falar. Sim. Não, é isso mesmo. Eu tenho rinite alérgica, né? Tenho um pouco de rinite com Uhum. algumas coisas, então começo. O que a gente sente, né? A gente começa a espirrar, coçar o nariz, sair coriza, coçar os olhos, né? Quando é uma alergia na pele, a pele fica vermelha também, com coceira, fica mais quente, né? Às vezes fica até um pouquinho inchada. Então, essas são as Uhum. doenças alérgicas que têm a ver com a imunidade. E nós temos também, mais grave até do que as doenças alérgicas, as doenças autoimunes, né? O que é uma doença autoimune? É quando o seu corpo, em vez de atacar um vírus ou uma bactéria, ele ataca o próprio corpo.
Por isso que ela é chamada de autoimune. Então, você tem a artrite reumatoide, né, que o corpo ataca as articulações. Tem o diabetes do tipo 1, que o corpo vai lá e destrói o pâncreas, e aí você não produz mais insulina. A esclerose múltipla, que o alvo aí no caso são os nervos. Então, a autoimunidade também é um transtorno, né, do sistema de defesa. Então, é como se fosse uma orquestra, né? Uma orquestra que precisa ser muito bem conduzida por um maestro para que todas as peças toquem no horário certo. Se ela funciona muito pouco, a gente vai ter imunidade baixa e predisposição à doença. Se ela funciona demais, a gente vai ter alergias ou doenças autoimunes, né? Então, ter a imunidade funcionando no ponto de equilíbrio, né, é realmente aquilo que é chave para nós. E acho que essas dicas que a gente vai trazer hoje são justamente para isso, né? Para melhorar o funcionamento das células de defesa e nos proteger. Sim. Então, Só é uma muito pergunta importante. aqui que eu tô. Só para responder uma Tá. pergunta que está relacionada, o Ilane está fazendo uma pergunta se o hipertiroidismo é considerado uma doença autoimune, né? A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui, né, no pescoço e ela é muito alvo de doenças autoimunes, né? Então tem o hipotiroidismo de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune onde o sistema de defesa ataca a glândula tireoide, né? E ela não consegue produzir o hormônio da tireoide direito. E tem o hipertireoidismo, né? Que é sim o corpo produz um anticorpo que vai lá na tireoide e estimula ela a produzir muito hormônio da tireoide. Então, sim, né? Essas doenças da tireoide têm um caráter muito importante de autoimunidade. Tem uns que são, tem outros que não são, né? Mas tem vários que Isso. são. Então, a dica número 1 que a gente vai dar para vocês, que todo mundo já sabe que é importante, é sobre alimentação. A gente sabe que frutas, verduras, né, uma alimentação rica em fibras, vai ajudar no intestino. E como o intestino, né, faz parte, a microbiota intestinal, as bactérias, né, os micro-organismos que estão no intestino ajudam muito na imunidade, é muito importante que a gente consuma alimentos ricos em fibras. E alimentos ricos em fibras são os alimentos que a gente chama de plant-based, né? Que são as verduras, os legumes e tal. E a vitamina mais queridinha aí da alimentação, a gente poderia ficar falando uma semana só de alimentação e imunidade, mas não dá tempo, porque isso é uma live, a gente só vai dar uma pincelada, né, numa das principais vitaminas, que é a vitamina C. E todo mundo, quando fala em vitamina C, pensa muito na laranja, né? A primeira coisa que vem é a laranja. Mas a laranja não é uma fruta tão rica em vitamina C. Ela tem vitamina C de 50 a 70 miligramas aí, a cada 100 gramas de laranja, né? Numa laranja, por exemplo, você vai ter o que a gente precisa por dia de vitamina C, que seria 75 miligramas por dia, um adulto. Criança vai precisar um pouquinho menos, né? Em torno de 40, 45. E se for assim grávida, a gente sempre fala para comer pelo menos uns 100, 105 miligramas de vitamina C. Então, a laranja tem vitamina C? Tem. Mas a acerola tem muito mais vitamina C. Né? Para 100 gramas, né, de acerola, a gente tem quase 1.000 miligramas de vitamina C. A laranja tem 40, 70, imagina. A acerola tem quase 1.000. E a campeã aqui no Brasil de vitamina C é a Camu Camu, que vem lá da Amazônia. Não é tão fácil de achar, mas hoje a gente manda extrair o extrato, né? A gente faz o extrato como suplemento mesmo nas farmácias de manipulação. Cada 100 gramas de Camu Camu tem lá quase mais de 2.000 miligramas de vitamina C. Então, e o kiwi, que hoje a gente comeu kiwi, né, Luiz? E a gente começou a ficar meio assim, ai, era pra gente estar lá na Nova Zelândia, né, em abril, a gente estava com a passagem comprada, tudo, a gente ia passar uns dias lá, que a gente estava indo para a Austrália, e é meio do caminho, assim, é pertinho. E a gente lembrou de uma viagem que a gente fez em 2018 para Nova Zelândia. E quer contar um pouquinho por que a fruta tem o nome de kiwi? Que eu não sabia. Eu descobri Então, lá, eu não sabia porque que o kiwi chamava kiwi. Nova Zelândia, o símbolo do país, né? O símbolo, igual a Austrália, o símbolo é o canguru, né?
E a Nova Zelândia, o símbolo é o kiwi, mas não a fruta. O kiwi, na verdade, é o nome de um pássaro, né? Eu não sei se alguém já foi para lá ou já viu na internet. Se você nunca viu, digita depois kiwi pássaro na internet. É um pássaro muito esquisito, mas demais, assim. Ele é baixinho, gordinho, ele não tem asa, assim, ele não consegue voar, ele vive no chão. Ele tem Ele o tem formato uma, do kiwi, né? Tem o ele formato tem do um, kiwi da fruta. ele parece o kiwi a fruta e ele tem um nariz, um bico bem fino e bem comprido e um nariz na ponta, Mu- né? É É uma muito coisa muito. comprido, assim. É muito bizarro. E é muito difícil de ver o kiwi porque ele é um animal de hábito noturno. Então ele só aparece durante a noite, né? No escuro. Durante a parte clara do dia ele dorme. Ele tem o relógio biológico invertido. E a gente foi para um zoológico lá, não é um zoológico, é um local de observação de pássaros, né? E a gente foi lá para ver o kiwi. Ficamos lá 2 horas para tentar procurar o kiwi dentro de um local lá e a gente não viu. No dia seguinte a gente foi de novo e a gente não viu o kiwi. E a fruta, ela tem o mesmo formato, né? A mesma cor, Sim. redondinha também. E o kiwi, ele tem muita vitamina C, né? Um kiwi, o kiwi verde, que é mais comum aqui no Brasil, tem mais vitamina C que uma laranja. Então, um kiwi já dá a dose da vitamina C do dia todo. E aquele kiwi amarelo, né? Ele é um pouquinho mais difícil de encontrar, mas aquele que vem da Nova Zelândia, que é uma espécie amarela, né? Eles chamam de Sun Gold, ele é meio dourado. A cada 100 gramas da fruta, a gente tem 150 miligramas de vitamina C, que é a dose dobrada do que a gente precisaria em um dia, né? Em uma fruta só. Então, o kiwi a gente comeu hoje no café da manhã, a gente adora, a gente ficou meio viciado em kiwi depois que a gente ficou na Nova Zelândia. E é uma fruta muito boa para a gente comer agora, porque ela tem bastante vitamina C. É, o kiwi tem o dobro de vitamina C da laranja. Mas assim, o pessoal está perguntando quem não tem acesso, né? A Camu Camu, que só tem lá na Amazônia, ou tem gente que não tem como extrair o extrato. Então tem a acerola. Outro dia a Marcela, né, que fica lá em Pernambuco também, falou: Dani, eu tenho um monte de acerola aqui. Começou a fazer suco na minha frente. Eu falei: ai, que delícia. Tá acerola, tem a laranja. O limão também tem mais ou menos 40 miligramas, é a mesma coisa que a laranja. Mas nós temos o morango, o caju. Então, Deus fez para a gente muitas outras alternativas, né, na natureza, que a gente tem disponibilidade de vitamina C, e não só nas frutas, a gente também tem nas verduras, né? O brócolis, que o Luiz sempre ri de mim, que eu amo brócolis, mas além de eu amar brócolis, eu sei que ele tem bastante vitamina C, e o pimentão, né? O amarelo é o top one, é o que mais tem vitamina C. O pimentão vermelho, o pimentão verde tem um pouquinho menos, mas eles têm muito mais vitamina C, inclusive, do que as frutas. Então, a Sim, gente tem muita coisa, né, na natureza que a gente pode tá usando, né? Às vezes a gente está numa época que tem mais frutas cítricas, outra época que não tem tantas frutas cítricas, e dependendo do país que a gente mora, né? A gente está em São Paulo, a gente tem acesso a tudo, mas às vezes o pessoal no Nordeste às vezes não tem acesso a uma coisa ou outra, né? Mas do Norte, Nordeste, o pessoal tem caju, né? Lá em Natal, é, aqueles cajus maravilhosos que tem muito mais vitamina C, né? Tem mais do que o triplo de vitamina C, quase o quíntuplo de vitamina C do que a laranja. Então não vamos ficar pensando só na laranja quando pensar em vitamina C. Vamos pensar em brócolis, vamos pensar em pimentão, tomate também tem vitamina C, tem várias coisas, né? E tudo isso que você está falando, esses vegetais todos têm muita fibra, né? E a Uhum. fibra, ela vai ter um papel. A gente, quando fala em fibra, só pensa no intestino, em prevenir constipação, né? Mas a fibra tem um papel fundamental na microbiota intestinal, né? Que a gente chamava antigamente de flora intestinal, né? Fala um pouquinho para a Uhum. gente, Dani, da microbiota e que papel ela tem na imunidade. Então, a microbiota intestinal ela é composta de vírus, fungos e bactérias. E nós temos bactéria do bem e bactéria do mal. E para a gente estar numa eubiose, que a gente fala, né, na proporção ideal de bactérias do bem e não as do mal, para a gente ter uma boa imunidade, é importante que a gente esteja comendo bastante fibras, né? Os pré-bióticos que a gente fala. Então, a aveia, né, tem bastante. É bom a gente usar sempre o ômega 3, a chia, a linhaça.
E também os alimentos probióticos, que a gente fala que são os fermentados, né? Eu sou japonesa, então a gente tem muito hábito de usar o miso, né? Que é uma soja fermentada, ou o natto, que a gente coloca em cima do arroz, né? Aqui, quem está em São Paulo, qualquer restaurante japonês tem o misoshiro para fazer a sopinha, então ele é um probiótico. Os coreanos usam muito kimchi, né? Hoje está na moda o kombucha, né? Que o pessoal fala, o kombucha também nos supermercados. Esses alimentos são todos fermentados que ajudam, são probióticos que ajudam a nossa microbiota intestinal a estar firme, né? Mais equilibrada para evitar de cair a nossa imunidade, né? E eu trouxe também aqui também um alimento bem baratinho, né? A cebola também, que é rica em quercetina, né? Então a gente falou dos alimentos ricos em vitamina C e tem os alimentos ricos em quercetina também, que é tipo de um flavonoide, né? Que ajuda muito na imunidade. Tem muitos estudos falando da quercetina. A gente consegue suplementar também, né? E inclusive o brócolis tem bastante quercetina, né? Não é só a cebola. Então por isso que eu amo brócolis para tudo. Então, eles são ricos em antioxidantes, né? Porque a gente sabe que o vírus, né? Quando ele vai se multiplicando, ele invade as suas células boas do corpo, né? Para roubar lá o seu núcleo e começar a se multiplicar, né? Ele é como se fosse um ladrão entrando na sua casa e ele vai tentar roubar o máximo de coisas possível. Então, a quercetina vai atuar nessa modulação, né, para evitar que essa replicação do vírus, essa multiplicação dê continuidade, né? E ajuda várias coisas, né? Diminui interleucinas, que a gente fala, as citocinas inflamatórias, né? A quercetina ajuda a aumentar as células, né, que a gente chama de T-helpers, né, que são as células também que vão auxiliar no processo de combate ao corpo estranho dentro do corpo. Então tem 1001 artigos também falando da quercetina, que a gente encontra principalmente na nossa amada cebola, né? No Brasil a gente usa cebola para tudo, maravilhoso, e no brócolis também, né? Mas tem na Sim. casca da maçã também tem quercetina, a gente vê também na uva, né? Então a gente tem no morango, nas blueberries, então nas coisas vermelhas escuras. Então vamos abusar também para a sua imunidade desses alimentos, tá bom? Eu acho que é importante a gente falar também o que não comer, né? A gente falou o que comer, frutas, Ah, verduras, legumes, vitamina C, beber bastante água, as fibras, os pré-bióticos, probióticos, e o que não comer, né? Os doces, eu acho que é uma coisa importante, né? Tem estudos Uhum. desde a década de 70 mostrando o efeito do açúcar na diminuição da eficiência das células do sistema de defesa, né, diminuindo a Uhum. capacidade das células de fagocitar ou abocanhar uma bactéria, né? Então a célula de defesa ela fica com uma dificuldade de fazer isso. Então, chocolate, sorvete, doces, biscoitos, balas, né? O açúcar nas suas várias formas realmente não é uma coisa legal para esse momento, né? E as As gorduras também, né, Dani? gorduras, as gorduras também prejudicam muito o nosso sistema de defesa, as células ficam com uma dificuldade de atuar, né? A gordura, ela estimula a inflamação no corpo, né? E lembrem-se que um dos maiores medos do coronavírus é aquela tempestade de citocinas que o vírus pode desencadear no nosso corpo. Nessa tempestade de citocinas são proteínas inflamatórias, que se inflama demais no pulmão, dá problema no pulmão. Se inflama demais no coração, dá uma miocardite, dá um problema no coração. Então, se a gente quer ter uma atividade anti-inflamatória, a gente não pode pensar em comer gordura. Tanto é que as Sim, pessoas que estão acima do peso, que são obesas, a gente já fala que essa pessoa já está com o corpo inflamado. Então, por isso que essa pessoa também é uma pessoa de risco, independente da idade que ela tem. A Deide sim, deve estar aí ainda, não sei se ela está aí. Ela atende um monte de criança obesa, né, de tanto açúcar e gordura que a criança vai comendo. E se ela pega qualquer vírus ou virose, é lógico que o corpo dela vai reagir de uma maneira negativa. E por isso sim. que pai, mães ou tios que estejam perto de crianças e adolescentes, ou a gente mesmo está ansioso, né, Luiz? E vai comer mais doce, a gente tem que tomar Sim, cuidado.
né? A obesidade, ela aumenta a chance da gente ter infecções, né? A própria Uhum, obesidade já é um fator de diminuição da imunidade. E sobre as gorduras, eu vi algumas perguntas aí rolando sobre o abacate, né? Quem está chegando uhum, agora, nós estamos falando sobre alimentação e o papel da alimentação na imunidade. Então, nós uhum. temos vários tipos de gordura, né? Tem as gorduras saturadas de cadeia longa, né? A gordura da manteiga, do queijo, do leite, das carnes, né? Essas são gorduras pró-inflamatórias, aumentam a inflamação, não são legais para a nossa imunidade. E você tem Uhum. outros tipos de gordura, né? Como a gordura do azeite de oliva, do abacate, que são gorduras mais monoinsaturadas e também as gorduras ômega, que a gente chama de ômega 3, né? Que a gente encontra na chia, na linhaça. Essas últimas que eu falei, né? O abacate, o azeite, a chia, a linhaça, são anti-inflamatórias. Então, são gorduras boas para o nosso corpo. Então, quem falou aí do abacate, a gente aqui em casa, quando não come kiwi, a gente come um creme de abacate no café da manhã com limão, né? Então, a gente corta normalmente meio abacate, né? Tira o caroço, coloca num potinho, coloca água, né? Às vezes espreme um limão, né? E bate com um mixer, né? Isso faz um creme de abacate que é uma delícia para você comer com granola, para você até tomar como uma bebida, né? Então, fica uma dica aí de culinária para vocês. É verdade. E o abacate, a metade do abacate que você vai guardar na geladeira, para ele não estragar, você guarda ele com a semente. Não joga a semente fora, porque senão ele vai ficando preto, ele oxida, tá bom? Então, se sobrou metade do abacate, a gente sempre guarda ele com O cara, caroço. Então, isso. tem que cuidar também com os alimentos que a gente chama de processados e ultraprocessados. Bolachinha, é, panetone cheio de açúcar, sabe? Ou sucos de caixinha. Esses alimentos processados e ultraprocessados que a gente fala industrializados, eles não têm vitaminas, né, suficiente. E a gente sabe que precisa da vitamina B9, né, do ácido fólico, a gente precisa da vitamina B12 para o nosso sistema de defesa funcionar bem. A gente precisa de ferro, precisa do zinco, precisa do selênio. Então, esses alimentos processados e ultraprocessados não têm essas vitaminas. Então, como a gente fica destituído dessas vitaminas, o nosso sistema de defesa vai funcionar de maneira mais prejudicada. Então, vamos abusar das coisas mais frescas, né? Se você tem Sim. como comprar alimentos frescos, isso sempre vai ser melhor, né, Luiz? Vamos passar para frente. A gente vai falar hoje 7 dicas. Falamos da primeira bastante, que é a alimentação. Vamos agora para. Não, falamos a primeira, o que comer, era a primeira dica. Segunda dica, o que não comer, né? Que nós falamos. E Exatamente. agora a terceira, falar sobre o sono, né? O sono é fundamental. Eu sei que tem muita gente que está em casa, está na quarentena, no confinamento, está trabalhando em casa, aí começa a perder a rotina, troca o dia pela noite, né? Ficar acordado até 1 hora da manhã, assistindo televisão, Netflix, na internet, né? E isso não é legal. A gente deveria, o máximo possível, manter uma rotina de sono. Por quê? Porque o sono é o grande agente de restauração da saúde. É durante o Uhum. sono que a gente produz melatonina, por exemplo, que é um hormônio extremamente importante, não só como antioxidante e como restaurador, né, do nosso organismo, mas a melatonina também tem um papel importante na imunidade, né? Tanto é que a gente tem, para algumas pessoas que estão nos procurando com a doença, que estão de fato, né, com IgM positivo, né, estão com o Covid, a gente tem feito algumas suplementações com algumas vitaminas e tal, e a melatonina é uma das coisas que pode entrar nessa receita porque ela pode ajudar sim a imunidade. E a melatonina a gente produz ela por volta das 9, 10 horas da noite, né? A gente começa a produção e vai ter o pico um pouquinho depois da meia-noite, lá pela 1, 2 horas da manhã. Então a gente precisa dormir mais cedo, né? A gente precisa ir dormir por volta desse horário, até 10, 10 e meia, para a gente produzir melatonina, né? E especialmente as pessoas que gostam de ficar com as telas na frente, né? Você está na cama com o celular, com o tablet ou com a televisão, essa luz das telas, elas entram no olho e elas inibem a produção da melatonina, né? E aí a gente não tem um sono legal.
Então, a dica número 3, perdão, é para a gente ter uma boa noite de sono para melhorar a nossa imunidade. Já tem várias pesquisas, né, Luiz, mostrando que as pessoas que dormem menos de 7 horas por noite, elas têm 5 vezes mais chance de desenvolver gripe e resfriado do que as pessoas Sim, que dormem de 7 horas a mais ou mais. Então a gente tem que cuidar do nosso sono, é muito importante. E é isso que o Luiz falou, você só vai produzir melatonina se estiver no ambiente escuro. Não adianta só estar dormindo. Se você está dormindo com a TV ligada na sua frente ou com alguma coisa, abajur ligado do seu lado, a produção de melatonina fica inibida. Então você precisa estar num ambiente totalmente escuro, ver a luz do dia, né? Essa luz do dia, e à noite, lá pelas 9, 10 horas da noite, num ambiente totalmente escuro, a sua pineal vai começar a produzir melatonina no seu cérebro, tá bom? Então essa é a terceira dica. Que mais? Exercício também ajuda, Luiz? exercício ajuda demais. Esse é um outro desafio para a gente que está no confinamento, né? Não é Sim. impossível, dá para a gente fazer, mas precisa de disciplina, precisa criar rotina. Por que que o exercício ajuda? Bom, por vários motivos. Primeiro, o exercício ativa a circulação, o coração bate mais rápido, né? E o sangue circula de forma mais veloz. E as células da imunidade, elas circulam pelo sangue, né? É pelo sangue que elas chegam nos locais onde elas precisam. Então, isso ajuda a imunidade. O exercício também aumenta a produção de anticorpos e ele aumenta o número de células de defesa que estão na circulação. Então, isso realmente é fundamental. Tem muitos estudos, Dani, mostrando que as pessoas que fazem exercícios de forma regular, exercícios moderados, elas têm uma menor suscetibilidade para infecções, por exemplo. Então, o que que Sim, a gente sim. pode fazer, né? O que que a gente pode fazer? Dá para pular corda, dá para fazer polichinelo, dá para correr parado no mesmo lugar, né? Subindo as coxas alternadamente. Se você pesquisar na internet, tem algumas séries em 7 minutos que você trabalha o corpo todo, né? Então, por exemplo, você faz agachamento para as coxas, você faz a panturrilha, né? Ficando na pontinha do pé, subindo e descendo. Depois você pode fazer abdominais para trabalhar a musculatura do abdômen. Depois dá para fazer flexão, né? Para trabalhar peitoral e braços. Quem não consegue fazer a flexão com o pé e a mão apoiado, pode apoiar o joelho no chão, né? E aí você consegue fazer uma flexão que é um pouco mais fácil. Dá para fazer Uhum. o tríceps também, né? Aquele que a gente fica assim, sentado na pontinha do sofá ou da cadeira e a gente segura, né? Aqui com os braços aqui na cadeira ou no sofá e a gente vai se apoiando até colocar o bumbum quase no chão. Então, se você entrar na internet, tem vários aplicativos que ajudam, né? Eu estou lembrando aqui do Seven, que é para você fazer um treino de 7 minutos. Tem o Freeletics, que é para você fazer treinos com o peso do corpo. Se você digitar no Google exercícios em casa, você vai ver que tem uma quantidade enorme de opções. Para fazer um pouquinho todos os dias já vai ajudar bastante. Luiz, você falou para eles que a gente usa às vezes o Freeletics, que a gente quase morre com aquele aplicativo. É uma Sim, loucura, né? o Parece que é tão. Freeletics, ele é um pouco mais intenso, né? Freeletics. Agora a gente não está podendo fazer muito aqui, que o apartamento é tão apertadinho que não dá para fazer. Mas tem muitas academias agora na quarentena com aplicativos aí com exercício para fazer em casa, né? Então a gente pode ficar o dia inteiro fazendo exercício online. Tanta gente mostrando, né? Então a gente falou da alimentação, que comer, né? O segundo, o que não comer. Depois falamos do sono, falamos do exercício físico, né? E acho que é importante também a gente falar um pouquinho de suplementos que a gente tem que usar. A vitamina D, que deu o maior bafafá aí, né? Porque o pessoal da Itália publicou um estudo mostrando que as pessoas que mais desenvolviam sintomas graves do coronavírus, elas tinham vitamina D baixa, porque hoje a Europa está no momento de inverno, a vitamina D é a vitamina do sol, e o pessoal está com os níveis lá para baixo de 20. O ideal é que a Sim, gente estivesse com os níveis acima de 40. O Antônio até me mandou uma mensagem hoje, se precisava tomar sol todos os dias ou não. É lógico que o ideal seria a gente tomar um pouquinho de sol todos os dias, mas hoje a gente fica muito home office, ou o pessoal está com medo de pegar câncer de pele.
E eu sempre falo, se você tomar de 10 a 15 minutos de sol por dia, você não vai desenvolver câncer de pele. O problema é você tomar muito tempo, né? E aquele tempo que machuca a sua pele, que fica ardendo ou descama, e isso dá mais risco de ter câncer de pele. Ou se você nunca toma sol e vai tomar sol só em janeiro, no verão, que você vai viajar e dá aquelas queimaduras também. Isso faz mais mal do que tomar todo dia um pouquinho. Então, se você não tem tomado sol, precisa suplementar com vitamina D, né? A gente tem sugerido aí 2.000 unidades por dia, mas você precisa ir no seu médico, nutrólogo, né? Ou endocrinologista ou clínico que saiba prescrever, para pedir, inclusive, nos seus exames, né, de rotina, se você está com a 25 hidroxivitamina D acima de 40 ou não. O ideal é 40, mais ou menos, no mínimo. Então, isso Sim, é importante. Sim, a vitamina D não é uma vitamina. Hoje a gente fala que é um hormônio, porque vários receptores, todas as nossas células têm receptor para vitamina D. Então, a gente considera hoje como um hormônio que é super importante e é imunomodulador. Ele ajuda na imunidade. Então, a vitamina D é um dos suplementos que a gente sugere, né? Assim como a vitamina C também, né? De 1 a 2 gramas. E vai depender de como é sua dieta também, né? O zinco também, que é super importante para fazer essa imunidade sempre ficar adequada, né? O zinco, selênio, e a gente dá também levedura, né? O Epicor. Então tem muitos suplementos que a gente pode usar, igual eu falei para vocês também no começo, o camu camu, que não é todo mundo que está na Amazônia que pode comer essa fruta, mas ela também ajuda, né, na imunostimulação. A equinácea é outro fitoterápico que a gente usa bastante também principalmente para pessoas que já estão com sintomas da gripe, ela diminui. Vários estudos mostram que o uso da equinácea ela diminui os sintomas, né, caso a pessoa já esteja com uma virose. Então, principalmente no trato sim. respiratório, né, no pulmão, doenças do pulmão. Tem a cápsula de alho também, né? Tem alguns estudos falando sobre o uso de alho em cápsulas na prevenção de Uhum, doenças infecciosas respiratórias. Não tem uhum, comprovação contra o coronavírus em si, né? Quem está pensando se uhum. vai tomar. O coronavírus é uma doença muito nova, né? O Sim. Covid-19, a gente não sabe direito como esse vírus se comporta, mas para resfriados e gripes comuns, a cápsula de alho é uma opção. Quem está preocupado com bafo, né, gente? Porque é uma preocupação realmente, né? Você fica fedendo alho. Existem cápsulas de alho desodorizadas, né? Que você retira aquele cheiro principal e que pode ser usada também. A Márcia, oi Uhum. Márcia, tudo bem? Márcia está perguntando da equinácea. A equinácea é uma planta medicinal que não é nativa do Brasil, ela é mais da América do Norte, mas ela é muito famosa como um estimulante da imunidade e encontra ela no formato de Farmácia. manipulação, né? Ou em algumas farmácias, algumas lojas que vendem produtos naturais, né? Você já encontra a equinácea em cápsulas. Importante só a gente falar que suplementação é uma coisa que é importante ter recomendação médica, né? Não é uma coisa para você ficar tomando por conta própria. Sim, Existe isso. dose correta, forma de tomar correta, existem interações com outros medicamentos, então é sempre bom você procurar o seu médico para que ele te dê, né, uma prescrição mais Uhum. apropriada. E a vitamina C que a gente já falou, inclusive tem vários estudos na Austrália, Nova Zelândia, com o consumo de kiwi, né? Eles pegam o extrato do kiwi, porque é rico em vitamina C, e eles dão, inclusive, já vários estudos mostraram que crianças que têm asma, ou chiado no peito, quando elas consomem, né, o kiwi, o extrato de vitamina C, eles têm muito menos essa reação, né, no pulmonar. Então é bem interessante também. Então, quem tiver kiwi Sim. aí por perto, vamos estar lembrando também de não ficar só comendo laranja, né? Vamos dar a sexta dica agora. Eu queria falar um pouquinho da hidroterapia, né? A gente está falando muito da água, na forma de água com sabão para higiene, né? Uhum. Está sendo falado muito, mas existe uma outra forma de hidroterapia, que é a hidrotermoterapia, quando você usa a água em diferentes temperaturas, né? Uhum. Então, o que que a gente sabe, por exemplo? A água quente, né? 40 graus, mais ou menos, é uma temperatura que não queima a pele e ela faz vasodilatação, ou seja, ela dilata os vasos sanguíneos da pele. E a água gelada
ela faz vasoconstrição, ou seja, ela diminui, né, o calibre dos vasos sanguíneos. Então, tem estudos que mostram o seguinte: quando você faz um banho de contraste, né, 3 minutos na água quente, depois 30 segundos na água fria, quente, frio. Quando você faz esse contraste, você faz um mecanismo de bomba, né? Um mecanismo de abre e fecha dos vasos sanguíneos. E isso tem um efeito interessante em aumentar o número de células de defesa na circulação. Até algumas pesquisas estão mostrando que a Finlândia, né, que é um país que faz muita sauna, né? A Finlândia tem 5 milhões de habitantes e 3 milhões de sauna, né? Tem quase uma sauna por pessoa no país. E as pessoas fazem a sauna quente e depois pulam na água gelada, né? E esse choque térmico, e eles fazem isso 2, 3, até 4 vezes por semana, isso tem um efeito interessante na imunidade. Tanto é que, se você olhar as estatísticas agora, né, de mortalidade da Finlândia comparado com outros países nórdicos, outros países europeus, você percebe que eles estão com bem menos casos graves e casos de morte pelo coronavírus. Dá para dizer que é a sauna e esse contraste? A gente não sabe exatamente, né? Mas a hidroterapia tem sim um efeito de estimulação da imunidade. Então, você que tem sauna em casa ou no prédio, você que tem banheira, né? Ou você que tem uma ducha que dá para fazer o quente e o frio, vocês podem fazer isso. E é uma coisa que pode dar um up aí na sua imunidade. É muito bom lembrar da sauna. Inclusive a Natália tá aí, né? Ela acabou de voltar da Finlândia, nossa amiga que é médica psiquiatra, e ela realmente falou que todo mundo tem sauna em casa. Inclusive a palavra sauna vem do finlandês, né? É uma palavra finlandesa que a gente usa. E sauna, na verdade, é aquela sauna seca. Não existe sauna molhada. A gente chama de sauna úmida e sauna seca, mas não existe isso. A sauna finlandesa é aquela que é seca, tá? Que usa Sim, madeira, fica 65, 70 graus. E realmente já tem vários artigos que a gente depois até pode compartilhar, né, Luiz? sim. E sobre com as pessoas sobre como a sauna realmente ajuda, né, na imunidade. A gente agora está se aproximando do fim, temos mais 5 minutinhos só de live. A gente quer deixar algumas últimas dicas. A dica número 7 é você controlar o estresse e a ansiedade nesse momento. Eu sei que talvez não é fácil, tem muita gente que está em casa, está longe da família, longe dos amigos, tem muita gente que é empresário ou empresária, está com medo de ter problemas financeiros, ter que demitir pessoas. Quem é empregado está com medo de perder o emprego. Então, realmente é um momento bastante crítico emocionalmente para Sim. nós, né? Então, é muito importante a gente manter a cabeça em ordem e usar estratégias para gerenciar o estresse, né? A gente falou de algumas, o sono, o exercício são estratégias importantes. Tem chás calmantes, né? Camomila, melissa, erva cidreira, valeriana, que dão uma relaxada para a gente poder diminuir um pouquinho o estresse. E esse é um momento, eu acho, muito importante para a gente ter fé também, né, Dani? Eu acho que quando as coisas fogem do nosso controle, a gente precisa buscar ajuda em Deus, na nossa fé, né? A gente buscar essa força, essa fé em Deus. Tem vários estudos mostrando o papel da fé, da oração, da religiosidade em relação ao coping, né? A forma de você lidar com o estresse, como isso baixa os níveis do cortisol na circulação, né? E Uhum. ajudam a gente a enfrentar essa situação. É verdade. A gente tem que fazer oração, né? Manter o foco. A gente faz o que a gente pode, o que a gente não pode deixar nas mãos de Deus, né, Luiz? Sim, E, inclusive, a gente tem colocado isso na nossa rotina, né, de estar orando pelas pessoas, por nós mesmos, né, que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente e o futuro não nos pertence, na verdade. A gente tem que viver um dia de cada vez para diminuir essa ansiedade e colocar nas mãos de Deus, né, aquilo que a gente não sabe. Então, olha sim, só, uma hora passa muito rápido, já está acabando e a gente está juntando muitos materiais e muitos mais dados assim sobre imunidade para vocês. A gente está lançando um curso sobre imunidade também, porque muita gente veio nos procurar perguntando, o que que a gente faz? O que que a gente não faz? Então a gente vai lançar um curso, se você tiver interesse, né? Fiquem ligados no nosso canal aí no Instagram,
né? @sousaúde, que a gente vai divulgar para vocês, tá bom? E os primeiros inscritos vão ter isso de graça. Vocês são os primeiros que estão sabendo desse curso. Então, a gente quer dar essas informações para vocês, tá bom? Divulgarem para outras pessoas também, para ajudar nesse momento que está todo mundo ficando desesperado. Não adianta se desesperar. A gente precisa vivenciar um estilo de vida saudável e passar para as pessoas também. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram aqui conosco. Para a gente foi um prazer espalhar saúde, né? Soul significa semear, e o nosso desejo é que nós sejamos saúde, né? Eu sou saúde, e nós espalhemos ou semeemos saúde também com as pessoas que a gente ama. Então, esse é o nosso propósito com a Soul. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Prazer, tchau. Tchau, tchau.